Antes de iniciarmos o teste, o paciente precisa ficar sentado em repouso para que possamos aferir a sua pressão, a sua frequência cardíaca e a sua saturação. Logo depois de aferido, iniciamos então o teste com o nosso paciente. Para realizar esse teste, vamos precisar dos seguintes materiais: um metrônomo ou gravação sonora com indicações do teste, um cronômetro, um degrau com 20 cm de altura, oxímetro de pulso, escala de Borg modificada, plano de emergência e fonte de O2 suplementar portátil. Para realizar esse teste, nós temos um paciente jovem de 20 anos treinado, com a sua frequência máxima predita de 200, sendo 220 o número padrão, menos a idade do paciente, sendo assim então 200 a sua frequência máxima predita. E a sua limiar de 85% é 173,8, sendo a capacidade que nós podemos alcançar com o nosso paciente. O objetivo desse teste é avaliar a capacidade aeróbica através da subida e descida de um degrau com velocidade controlada e progressivamente aumentada. O Stair-Step Test é válido na avaliação da capacidade funcional de pacientes e de pacientes com DPOC. É um método eficaz para monitorar a mudança na capacidade aeróbica na reabilitação. Capacidade funcional, tolerância ao exercício, utilizada no tratamento de doenças pulmonar obstrutiva crônica. A aplicabilidade desse teste vai avaliar a tolerância ao esforço do paciente. É pedido que suba e desça o degrau com uma velocidade controlada. A cada 2 minutos, sua frequência cardíaca, saturação de oxigênio, nível de esforço e falta de ar são avaliados. E a velocidade da atividade irá aumentar ligeiramente. Pode alternar a perna com que sobe e desce, de acordo com sua preferência. O teste continuará até não se sentir capaz de continuar por exaustão, falta de ar, tonturas ou outros sintomas. Ao final do teste, temos o seguinte resultado. O nosso paciente alcançou uma frequência cardíaca de 147, sendo sua limiar 173,8. Isso significa que o nosso paciente alcançou 76% da sua capacidade, atingindo os 5 níveis do teste CST, resultando em uma capacidade de 38. Podemos então dizer que o nosso paciente, pela sua idade de 20 anos, está em um nível aeróbico médio, entre 35 e 43. As variáveis desse teste consistem em mensurar pressão arterial antes e após o teste, tal qual frequência cardíaca, saturação, dispneia e fadiga segundo a escala de Borg antes, durante e após o teste, e também a distância percorrida em metros. O material utilizado para esse teste será um cronômetro, delimitação de circuito, esfigmomamômetro, estetoscópio, oxímetro de pulso, uma ficha para anotações e a escala de Borg impressa. As indicações do teste são a resposta a intervenções médicas pré e pós-tratamento, avaliação simples da capacidade pulmonar e preditores de mortalidade e morbidade. O teste também consiste em contraindicações absolutas e relativas, sendo elas absolutas: doença coronariana instável e infarto agudo do miocárdio no último mês. Suas contraindicações relativas são taquicardia em repouso maior que 120 batimentos por minuto, pressão arterial sistólica em repouso maior que 180 e pressão arterial diastólica em repouso maior que 100, doença neuromuscular ou esquelética limitando a deambulação e a síncope durante o exercício. Usaremos também, como critérios para interrupção do teste, uma saturação menor que 85%,
dor na região torácica, dispneia intolerável, cãibras, aparência pálida e tontura. Caminhada de 6 minutos, na aplicabilidade clínica, ele é importante porque ele vai realizar uma avaliação simples da capacidade pulmonar, cardíaca e do sistema metabólico do paciente. É muito indicado para tratamentos de condicionamento ou recondicionamento físico e pode ser feito da seguinte maneira: corredores ou pistas circulares de 30 metros, marcados a cada 2 metros. O paciente deve realizar o teste com roupas e sapatos confortáveis. Neste teste, o paciente determina o ritmo da caminhada. Vai percorrer a maior distância tolerada. O fisioterapeuta pode interromper a caminhada no caso de fadiga extrema ou sintoma limitante. É indicado realizar encorajamento com frases padronizadas de estímulo para aumentar o desempenho. Deve-se repetir esse teste no mesmo dia para evitar variação intra-dia. Ao final do teste, chegamos ao seguinte resultado: o nosso candidato alcançou uma frequência cardíaca no pico do exercício de 71 batimentos por minuto, sendo que sua limiar máxima calculada de 85% seria de 168. Compreendemos também que o paciente percorreu a distância de 1.400 metros, quando, segundo equações pré-estabelecidas para a mensuração do percurso predito, foi de 2.355. Ou seja, o nosso avaliado percorreu 59% da distância pré-estabelecida pelo teste para sua especificidade. O ISWT, ele tem como objetivo avaliar a capacidade aeróbia através de um teste de marcha com velocidade controlada e progressivamente aumentada. Os materiais que foram utilizados nesse teste foram um espaço livre com 10 metros de comprimento, uma gravação sonora com indicações do teste, 2 cones de sinalização, uma cadeira, um oxímetro, um aferidor de pressão arterial, um cronômetro, escala de Borg modificada e um plano de emergência. Costuma ser indicado tanto para crianças como adultos, com ou sem algum tipo de patologia. Suas contraindicações são divididas em contraindicações absolutas e relativas. As contraindicações absolutas são geralmente angina instável ou infarto do miocárdio no mês anterior. Já as suas contraindicações relativas são uma frequência cardíaca de repouso maior que 120 batimentos por minuto e uma pressão arterial maior que 18/10. Mental Shuttle Walk Test. Na aplicabilidade clínica, tem como finalidade avaliar o desempenho do indivíduo levando em consideração os sintomas limitantes em indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica DPOC. É utilizado na avaliação de respostas às intervenções, avaliação da capacidade funcional, avaliação do prognóstico. Ele deve ser realizado da seguinte maneira: este teste avalia a distância máxima que o paciente é capaz de percorrer num circuito delimitante de 10 metros, no qual a velocidade da caminhada é controlada e progressivamente aumentada a cada minuto por uma série de sinais pré-gravados. O paciente deve caminhar até o máximo tolerado, ou até a duração de 20 minutos. O paciente deve usar roupas e sapatos confortáveis para caminhar. A medição habitual e os auxiliares de marcha devem ser mantidos. Bom, nesse teste, podemos observar que, em relação ao seu desempenho predito, obtivemos um valor de 893,96 metros. Esse seria o desempenho predito do nosso paciente. Ao final do teste, podemos observar que, comparado com o desempenho predito dele, o paciente conseguiu superar seu desempenho em 14%, alcançando cerca de 1.020 metros. As variáveis deste teste
foram a pressão arterial, Borg, frequência cardíaca e saturação. Foram todas aferidas no início, no final, após 1 minuto, após 2 e 5 minutos. No início do teste, nosso paciente começou com a pressão arterial 11/8, a Borg 0/0, frequência cardíaca de 84 e saturação de 97. No final, ele terminou o teste com a pressão arterial 16/9, Borg 3/3, frequência cardíaca de 156 e uma saturação de 97. Após 1 minuto, sua pressão arterial ela baixou para 15/9, a frequência cardíaca para 98 e a saturação subiu para 99. Após 2 minutos, sua pressão arterial baixou para 12/8, a frequência cardíaca baixou para 87 e a saturação se manteve no 99. E após 5 minutos de recuperação, sua pressão arterial se manteve no 12/8, frequência cardíaca em 80 batimentos e a saturação se manteve em 99. Antes de iniciar o teste, aferimos a pressão arterial, frequência cardíaca e saturação da nossa paciente, onde sua frequência cardíaca inicial é de 75, saturação 99 e pressão arterial 12/8. Verificamos também que o seu desempenho predito é de 153 degraus. Tem como objetivo registrar o número de subidas em degrau em um período de 6 minutos. Para executar o teste, utilizamos uma paciente de 20 anos de idade, saudável e treinada, onde verificamos que sua frequência cardíaca máxima predita é de 200 e sua limiar de 85% é de 170. Para a realização do teste, utilizamos os seguintes materiais: um esfigmomanômetro, um estetoscópio, oxímetro de dedo e um degrau de 20 cm. Utilizamos também um cronômetro para controlar o tempo. Os materiais impressos utilizados foram a escala de Borg e uma ficha do paciente para calcular o número de degraus. Durante o pico do exercício, verificamos que nossa paciente atingiu uma frequência cardíaca de 167, saturação 97 e pressão arterial 16/8, e a escala de Borg 2/1. No final do teste, verificamos que nossa paciente subiu 166 degraus, tendo um ótimo resultado, em uma margem de 108% do teste. Depois do processo de recuperação, durante 1 minuto, aferimos novamente a frequência cardíaca, saturação e pressão arterial da nossa paciente, onde sua frequência cardíaca diminuiu para 113, saturação 98 e pressão arterial 14/80, e a escala de Borg 0/0.